Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre TrueNAS Scale. Esse vídeo vai ser vídeo parte 7, na qual nós vamos explicar um pouco mais sobre máquinas virtuais, virtualizações, como que você pode fazer, quais são as vantagens de fazer uma máquina virtual e assim por diante. E agora você vai me perguntar, Alan, por que eu gostaria de fazer uma máquina virtual? E seria muito simples. Vamos supor que você quer fazer um web host ou você quer rodar alguns aplicativos específicos que sejam totalmente isolados da sua máquina. Você não precisa ter uma outra máquina física para fazer isso. Você pode simplesmente virtualizar esse sistema. Para isso, é bem simples. Você pode criar uma máquina virtual. Dentro dessa máquina virtual, você pode instalar qualquer sistema operacional que você quiser. Nesse vídeo, nós vamos instalar o Ubuntu. Porém, você pode instalar Debian, você pode instalar Windows, você pode instalar qualquer coisa que você quiser. E a partir daí, você pode montar seu sistema com a quantidade de memória RAM que você quer, com a quantidade de CPU que você quer, com a quantidade de espaço que você quer. E depois, através do TrueNAS, você pode fazer snapshots periódicos dessa máquina virtual para evitar que se qualquer coisa aconteça, você não perca seus dados. Ou também você pode fazer backup dessa máquina virtual, que é o mesmo jeito. Se por acaso alguma coisa acontecer, você pode recuperar esses dados. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, antes da gente começar a explicar como nós vamos configurar essa máquina virtual, nós temos que ter algumas coisas em mente. Primeira coisa, antes de você começar a criar qualquer máquina virtual, você tem que ver se você tem quantidade suficiente de memória RAM e quantidade suficiente de cores. Se por acaso você está usando um CPU que não tem a quantidade suficiente de cores e teu sistema operacional que você quer instalar precisa mais cores, você não consegue fazer essa instalação, ou pelo menos não vai funcionar de modo correto ou do modo que você esperaria. Então, desse jeito, você tem que primeiro considerar qual sistema que você está usando antes de mais nada. Após isso, nós vamos vir aqui na parte de storage. Nas minhas instalações anteriores, eu só tinha um HD de 6 GB. Agora eu adicionei um outro HD de 46 GB, na qual nós vamos utilizar para instalar todas as nossas máquinas virtuais. Isso porque nós vamos utilizar o Ubuntu Desktop. E nesse Ubuntu Desktop eu estava descendo aqui e vendo quais são as configurações mínimas. Então ele fala que é necessário pelo menos dual core ou beta. No meu caso eu vou dedicar 2 cores da minha máquina, então vai ser mais que o suficiente. Eu tenho que ter 4 GB de memória RAM, então eu vou dedicar essas 4 GB e pelo menos 25 GB de espaço. Então isso que nós vamos fazer. Após isso, nós vamos fazer o download dessa imagem específica do Ubuntu Desktop, só para a gente testar, e depois nós vamos instalar ela. Mas vamos voltar aqui no nosso TrueNAS. Aqui ainda, nós vamos agora começar a ver a questão de virtualizações. Mas antes, vamos ver o nosso primeiro dataset. Meu primeiro dataset que foi criado isso seria VM Data e eu não fiz nenhuma permissão de usuário por enquanto. Então ele só está configurado por root. Mais para frente nós vamos ver se nós precisamos fazer isso, mas nesse momento nós vamos deixar como root essa pasta para as máquinas virtuais. Isso porque eu não quero no momento que ninguém tenha acesso às informações específicas, a não ser que seja o root e tenha alguma necessidade específica. Então nós vamos vir aqui na nossa máquina virtual e nós vamos começar a adicionar ela e ao longo do tempo nós vamos copiar informações para dentro dessa máquina ou para dentro desse TrueNAS ou não. Então a primeira coisa nós vamos colocar é da Virtual Machine. Aqui apareceu qual tipo de sistema operacional que você quer. No nosso caso nós vamos utilizar o Linux porque é o Ubuntu e o Ubuntu é Linux Base. Agora nós vamos colocar o nome dessa máquina virtual que vai ser o Ubuntu. Descrição, não preciso fazer nenhuma descrição. Local, se por acaso eu quiser que ele tenha um local específico, eu posso definir, mas no meu caso, eu posso usar o mesmo clock que está sendo utilizado no meu TrueNAS e vai funcionar perfeitamente. Aqui é o tipo de boot que você quiser. Lembrando, se você deixar o UEFI, que são os mais modernos, e o Legacy BIOS vai ser mais antigos. Então, se você escolher essa opção, vai ser um pouco limitante comparado a essa opção. A não ser que você tenha essa necessidade, deixa o FI. Agora, shutdown time, nós vamos colocar 90 segundos, nós não precisamos modificar isso. Display, nós vamos colocar VCN, nós podemos colocar Spice, mas VCN funciona bem melhor, então nós vamos deixar.
E aqui o nosso IP nós vamos deixar como 000 e ele vai definir automaticamente. Então agora nós vamos colocar Next. Agora vem a hora que nós vamos definir quanto do nosso TrueNAS vai ser dedicado para essa máquina virtual. E agora vem a importante informação. Se por acaso o seu TrueNAS tem só 3 cores, você não pode colocar esses 3 cores para sua máquina virtual, caso contrário, o seu TrueNAS não vai funcionar de modo correto. No nosso caso, nós vamos colocar um CPU com 2 cores e 2 threads. Nós vamos deixar como custom, modelo CPU nós podemos definir, mas no meu caso, eu vou deixar como em branco. E agora nós vamos definir quanto de memória RAM. E agora nós vamos colocar 4096 megabytes, significa que vai ser a quantidade de 4 GB de espaço alocado. Agora vamos colocar Next. E agora nós vamos criar o nosso disco. Ele tem a opção de criar um novo disco ou você utilizar um disco que já foi criado. No nosso caso, é bem melhor a gente utilizar um disco novo, porque nós não criamos nenhum. Então nós vamos colocar Create a New Disk. Aqui nós podemos definir qual tipo de disco. No nosso caso, essa primeira opção vai ser mais que suficiente. Nós vamos definir o local. Então nós vamos vir aqui e vamos definir que vai ser salvo o nosso VM Data, no mesmo que eu tinha criado antes. E o tamanho do nosso disco vai ser 25 GB, porque o nosso Ubuntu pediu para ser 25 GB. Então nós vamos deixar essa quantidade e vamos colocar Next. Agora vai ser o tipo de conexão. Se por acaso você quiser que seja Only Bridge no seu network, você vai colocar essa opção, mas eu quero que esteja conexão direta externa à minha rede. Então desse jeito ele vai ter conexão direta à minha placa de rede. Então isso que é interessante, vou colocar Next. E agora nós vamos localizar onde que está a nossa imagem do Ubuntu. No meu caso, eu só fiz o download, eu não copiei. Então agora nós vamos abrir o nosso network, nós vamos vir aqui na parte de data, nós vamos criar uma nova pasta chamada ASO. Agora aqui dentro nós vamos copiar a nossa imagem do Ubuntu. Então vou fazer isso agora, vim aqui e vou copiar. Ele vai demorar alguns minutinhos porque ele é por volta de 3 GB, mas logo ele já termina. Então após que ele terminar, nós vamos voltar agora no nosso TrueNAS e nós vamos localizar essa pasta. Então, /mmt, nós temos nossos 2 HDs, nossos 2 pools. No meu caso, todas as informações da minha máquina virtual vai ser aqui, porém, meu SO vai ser aqui na parte de dados, SO e o nosso Ubuntu. E nós vamos colocar agora Next. Nós queremos dedicar uma parte da nossa placa de vídeo para esse sistema? Não, nós não queremos dedicar nenhuma parte da placa de vídeo do nosso sistema, a não ser que você tenha necessidade. Vamos supor que você queira rodar Plex, bem que o TrueNAS já roda Plex, mas nós vamos supor que você queira rodar Plex numa máquina virtual. Daí sim você tem que dedicar e configurar. Porém, no nosso caso, nós não temos isso, então nós vamos deixar em branco e vamos colocar Next. Agora, ele vai dar um overview do que você tem. Seu sistema operacional, quantidade de CPUs que você tem, quantidade de cores, threads, memória RAM, quantidade de espaço, onde que o nome do seu sistema e qual que é a imagem que ele vai instalar. Então nós podemos colocar Save. Então se você fez tudo correto, agora nesse momento você teria a tua máquina virtual habilitada e pronto para começar. Então agora nós vamos começar essa máquina virtual, vamos colocar Start. Ele vai demorar alguns minutinhos e ele vai começar essa máquina virtual. Então desse jeito nós podemos ver o que está acontecendo, colocando aqui ó, Display. Aqui ele já apareceu o que está configurando. Então nós vamos começar a configurar essa máquina virtual. Vamos colocar Try to install Ubuntu. Ele vai ler essas informações do meu CD e daí nós vamos ver se ele vai conseguir rodar do jeito esperado. Então quando ele terminar de ler o CD, ele vai aparecer essa opção de você testar ou instalar. No nosso caso nós vamos instalar, então vamos colocar Install Ubuntu. Outra coisa que é interessante lembrar, se a gente voltar aqui no nosso TrueNAS, nós podemos reiniciar nossa máquina a qualquer momento, nós podemos parar essa máquina, nós podemos fazer o stop, editar essa máquina, só vai conseguir editar se por acaso a máquina estiver parada, nós podemos deletar, nós podemos ver as informações do device, nós podemos criar um clone deles e nós podemos criar o log das informações. Então desse jeito, toda vez que você estiver utilizando essa máquina virtual e se você quiser fazer qualquer modificação nela, você pode vir aqui e modificar do jeito que você quiser. Como falei, nesse vídeo nós mostramos como fazer uma máquina virtual, como você fazer as configurações da máquina virtual. A partir daí, todas as configurações que você quiser fazer no seu Ubuntu, no seu Debian ou qualquer outra coisa,
vai para sua imaginação. É o mesmo jeito que eu já mostrei nos outros vídeos. Você tendo essa máquina virtual, você pode instalar qualquer coisa que você quiser. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.